E hoje a gente vai ter um bate-papo muito especial com a pastora Rutiane e vai ser sensacional. A pastora Rutiane já chegou aqui e eu vou começar a nossa conversa hoje que vai ser uma benção, pastora amiga, minha companheira aqui de ministério. Estamos juntos aqui na rede Maranhense de Igreja em Célula. Oi, pastora Rutiane. Boa noite, queridos. Boa noite. Bem, E hoje a live vai ser hoje uma participação até que enfim uma participação feminina aqui com a gente, né? Porque venham mais, tem que chamar a Mary também para participar, ele tem quantas que. outras, né? É, Tava muito masculino essas lives aqui, né, pastora? eu acho que tem que compartilhar com todos. A gente é um grupo bem heterogêneo, então vamos chamar a turma, né? Pastora, para a gente começar, primeiro, obrigado por atender o convite aqui do Mickey e das nossas lives de quarta-feira. E é pra gente um privilégio, uma honra estar com a senhora aqui, estar com você aqui, né? Nesse E bate-papo sobre o reino de Deus, que tem sido uma bênção para muitas pessoas, para muitas igrejas, né? Eu tenho sido muito abençoado aqui com os... E é um reencontro, é uma oportunidade de encontrar amigos. com certeza. Prazer meu, Rafa. Pastora Rutiane, eu queria que a senhora começasse se apresentando. Quem é a pastora Rutiane, para quem está nos ouvindo? Rudiane Fogolin, estou servindo Vinhais, Igreja Catedral de Novo Maranata no Vinhais. Esse ano, vai fazer 16 anos que eu estou lá. Sou mãe de 2 filhos, João Vitor Fogolin, de 20 anos que eu estou lá, e Matheus Fogolin, de 23. Infelizmente, sou viúva de 1 ano, de Marcos Fogolin, com quem eu fui casada há 28 anos. E estou nesse tempo todo servindo a Deus, e o privilégio meu de servir a Deus numa igreja que caminha na visão pelos grupos. Primeira igreja que eu pastorei, eu não tinha experiência nenhuma de pastoreio. Sou Pastora, Matheus. E minha formação superior, eu sou pedagoga e tenho o curso de bacharel em teologia. pastora, e inclusive Matheus Fogolin aqui tá mandando aqui um abraço, né? Matheus me prestigiando lá do quarto. Dentro da sala no quarto. Pastora, eu queria lembrar o início do seu ministério começa com uma casa de recuperação para drogados, né? De gente que lutavam com o vício de drogas. Sim. Eu era microempresária, tinha uma loja de roupa íntima no shopping Tropical, depois aqui no shopping, do Garden Shop, na verdade, e era membro da Catedral de Novo Maranata, eu e minha família. Era intercessora e dava aula na escola dominical. Depois eu fui convidada para ajudar a pastora Sabina para iniciar um trabalho muito ousado de recuperação com jovens dependente químico. E meu chamado foi para ajudar na captação de recursos, porque eu tinha muita amizade nesse meio, né? E assim a gente fez. E também para ajudar na área pastoral, né? Aconselhar as famílias, ajudar os jovens, introduzir o evangelho para os que estavam internados, assistidos pelo evangelho. Foi um trabalho muito bonito, muito intenso. Estive lá por 4 anos direto, servindo como voluntária. Daí meu pastor Afonso Matos, meu querido pastor, me chamou e disse que ele iria me separar para a ordenação do Ministério Pastoral, porque ele reconhecia meu trabalho pastoral lá. E começou a fazer convites para pregar nas igrejas maranatas, né? Eu pregava no Vinhais de vez em quando. E nas outras igrejas, naquela época nós éramos só Santa Rosa, Vinhais, Turu, tinha aquele trabalho aqui na Clínica Bethesda, né? Vila Luizão.
A Maranata ainda tinha, assim, acho que 4 congregações, né? E eu estava ali. Depois de 6 meses separada para a ordenação, ele me disse que não ia esperar um ano, mas que ele já tinha concordância do conselho para me ordenar em 6 meses. E assim foi. E eu voltei para a casa de recuperação, continuei trabalhando lá, agora como pastora da Maranata, até que o Vinhais ficou sem pastor. E o pastor Afonso, nunca me esqueço esse dia, ligou aqui para casa e disse: olha, a partir de hoje você é a nova pastora da Maranata no Vinhais. Aquele jeito que você sabe como ele é, né? Daí eu tive que aceitar, porque eu estava agora envolvido num corpo, onde eu tinha responsabilidades, e fiquei por um bom tempo entre a casa e a igreja. Porque eu ainda achei, naquela época, que eu fosse ficar no Vinhais só enquanto chegava um pastor com a sua família, ela estava muito enraizada com a casa de Neemias. Mas só que eu acabei me aproximando muito da igreja, pastoreando a igreja, estava precisando de muito do ministério pastoral. E foi no tempo que o pastor Afonso chamou os pastores para poder avaliar a visão de igreja em pequenos grupos, né? Então eu acabei me envolvendo nesse start, nessa nova visão de fazer igreja. E eu me apeguei com todas as forças, porque eu era inexperiente, nunca tinha pastoreado uma igreja nesse nível, né? Como pastora integral. Foi um grande desafio. Isso vão fazer 16 anos já. Deus fez grandes coisas. Nós ainda estamos ainda no processo de transição, sim, porque não paramos, mas as bases precisaram ser trocadas. E entenda-se que é tirando uma base sem que essa retirada desabe o prédio. Tira uma base e põe outra para o prédio não cair. Você que é engenheiro deve entender bem o que eu estou falando, né? Então, foi Deus que fez, porque, como eu falei, eu não tinha experiência nenhuma. Foi uma direção de Deus mesmo, muito focada, muito clara, que o Senhor nos deu. A igreja do Vinhais era uma igreja problemática. Todo mundo quer saber qual era o problema do Vinhais. O problema do Vinhais é que ela havia passado pela mão de 2 denominações, tudo em igreja em célula. Foi uma grande igreja em São Luís. Eles estavam naquela visão do G12, do G12, e viviam grupos enormes, tinham ministérios enormes, famosos aqui em São Luís, por causa do terreno grande. Ela é sede de um movimento muito grande chamado Arraial do Povo de Deus. Você lembra disso, né? Uhum. Era famoso, estava na agenda da prefeitura da cidade de São Luís. As igrejas iam, colocavam suas barracas. Algo semelhante à feira de missões, só que o alvo não era o que a gente vive hoje, né? Então, o Vinhais já foi uma igreja de 800 membros, muito movimentada. O templo, você sabe que é bem grande e tal. Mas era uma igreja que não tinha... Os valores não eram tão profundos. Ela era de pequenos grupos, mas a movimentação ainda era de igreja de programa. Para você ver como isso faz uma diferença muito grande. Então, quando eu cheguei, já faziam 4 anos que ela tinha passado por uma ruptura enorme, onde a grande maioria foi embora com o pastor, ficou uma família, que era a família responsável pela fundação dessa parceria, e que pediu ajuda ao pastor Afonso. E quando eu cheguei no Vinhais, a igreja estava com 60 membros, isso é registrado no livro de ata, porque eu sempre registrei tudo, e estavam precisando de apacentamento, uma igreja muito decepcionada, muito carente. Nós passamos um ano no trilho antigo, eu dando aula em escola dominical, fazendo culto com jovens, fazendo culto com senhoras, oração, aquela programação de quase semana toda, sabe? O pastor fazendo com meia dúzia de esforçados. Não é? Tinha um conselho de presbíteros, eu encontrei esse conselho governando a igreja. E depois que o pastor Afonso abraçou a visão em célula, o primeiro passo para a transição foi eu participar da célula do pastor Afonso na casa dele por um ano. É indispensável que o pastor se submeta à visão antes de expor ela para o rebanho. Então, eu comecei a frequentar os congressos do pastor Roberto Lai, em Água de Lindóia, ouvi
e comprei e li todos os livros do Dr. Ralph Nabel, do Bill Beckham, todos esses homens experientes nessa visão. E eu passei o primeiro ano sendo membro da célula do pastor Afonso, onde ele falava, onde ele estudava o livro do Dr. John Stott sobre os 3 primeiros capítulos do livro de Mateus, né? Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6 e 7. Nós estudávamos sobre valores, sobre o reino de Deus, no contexto do discurso de Jesus para o seu povo. Então, foi um tempo bem interessante, cansativo demais, não é? Mas eu era bem mais jovem nessa época, disposta e muito incendiada pela possibilidade de ver aquela igreja mudar completamente, né, Rafa? Eu entendi rapidamente que só poderia vir o vinho novo se os odres fossem trocados. E foi um trabalho muito árduo. E depois de um ano com o pastor Afonso, eu comecei a minha célula protótipo aqui na minha casa. E eu lembro que eu consultei meu marido, eu falei, olha, eu achei que eu ia sair dentro de um ano, mas agora a proposta se alargou. Para que essa igreja viva uma transição, pelo que eu leio, não é menos de 10 anos. E como a visão, ela traria um grupo da igreja aqui para minha casa, nós íamos viver uma realidade diferente do que a gente tinha vivido até então como igreja, eu precisava da concordância do Márcio. Ele, de imediato, não é? Ele sempre foi mais novo na fé do que eu, mas ele concordou. E aí nós começamos a nossa célula protótipo aqui, cuidando de 10 casais que eu já encontrei, que eram 10 presbíteros com suas esposas, lá do Vinhais, que era o pessoal antigo que eu achei, né? Eles foram a minha primeira célula protótipo, e para eles eu fiz exatamente o que o pastor Afonso fazia, somente com o detalhe de que eu comecei a encontrar com eles semanalmente, fazendo um discipulado, que antes eles nunca tinham vivido isso. Eu assistindo eles de perto, com as suas famílias, seu casamento. Eu não tratava sobre trabalho de igreja, eu trabalhava com eles a vida pessoal deles. Como eles se comportavam no trabalho, como eles eram com os filhos, como eles eram com as esposas, me aproximando das esposas. E a palavra estava no coração, né? Porque eles iriam se tornar os primeiros líderes das primeiras células no vinho. E assim nós fizemos durante o período de um ano. Depois eu comecei a treinar aquele pequeno grupo de 55 pessoas, 50, para entrar no trilho novo. Nós fizemos aquele intensivo de reciclagem, lembra? Uhum. Na escola dominical, eu troquei o livro da escola dominical que nós estudávamos na época e passamos a estudar aquele que ajudava a igreja a entender a transição. Teoricamente, a igreja entendeu. Então, depois do primeiro ano, 1 ano e 3 meses, nós começamos as primeiras células. Eu permaneci liderando a minha célula protótipo, mas para esses casais, eu dei para cada um deles aproximadamente de 8 a 10 pessoas para eles cuidarem. Foi assim que nós iniciamos a transição do Vinhais. E aí, aqueles presbíteros que já estavam governando a igreja começaram a ter a estreita experiência, eu chamo de uma visão muito estreita, de cuidar de pessoas na visão bíblica, na visão deixada pelo Senhor Jesus, que é fazer discípulos. Enquanto isso, eu me foquei, antes eu pregava em muitas igrejas aqui de São Luís, principalmente para as mulheres e tal, ciclo de orações, então eu cancelei toda a minha agenda e me dediquei durante 5 anos para essa transição. Eu só pregava no Vinhais, todos os domingos eu pregava, porque eu gostava de observar como era digerida a palavra durante a semana. E o lidar com essas células, a partir de então, que foi o maior trabalho que eu tive no Vinhais até hoje. Não é? Por incrível que pareça, com todo o respeito que eu tenho àqueles líderes, que eu tenho até hoje com grande respeito e consideração, eles não estão mais conosco, com exceção de um casal, 2 casais. Eles não conseguiram conduzir a célula como era uma expectativa, respeitando, claro, todos os seus limites e tudo, mas não foi possível
a gestão, a coisa caminhar na multiplicação como nós estudávamos nos livros, né? Uhum. Então, por um tempo, eu tive que refazer a célula, retomar, me tornei líder de novo de muitas células, aí comecei novamente. Era uma supervisão muito árdua. Eu supervisionava as células e coloquei no colo algumas vezes alguns líderes, mas a grande maioria não conseguiu e acabou deixando não somente as células, mas a própria igreja. E aí, como foi a transformação da igreja, esse avanço agora da igreja de relacionamento, igreja de célula e igreja missionária que ela acabou se tornando? Às vezes as pessoas veem a igreja do Vinhais é uma bênção, modéstia à parte, não é porque eu pastorei, mas eu falo isso por causa das pessoas. Eu tenho uma grande alegria da minha liderança formada, nós somos muito unidos, é uma igreja muito relacional, o pessoal lá é muito fiel, muito focado, mas isso é resultado de um trabalho realmente antigo. Nós estamos, como eu te falei, há 16 anos caminhando juntos. Então, nós precisávamos focar naquilo que nós começamos a fazer. Então, eu nunca mudei a estratégia, porque eu acredito na visão. Eu sempre pregando a mesma coisa e reajustando as pessoas para a visão que eu comecei a trabalhar. Então, eu nunca inventei coisa diferente. Se eu trazia algum pregador, ele precisava estar na visão que a gente estava, não é? E permanecer no mesmo ministério Igreja em Células, aprendendo. Com 5 anos, eu comecei a viajar, eu saí de férias, eu fui para a Europa acompanhar meu filho no intercâmbio. De lá eu ajudei com o pastor Roberto, me aproximei de uma igreja na Áustria que estava precisando de ajuda na transição. Isso me ajudou muito também a largar minha visão. Bom, quando os valores funcionam tal qual a visão fala, a gente pode ter ótimas expectativas, Rafael. Só que eu não pensava em ir para as nações desse jeito, como a gente tem ido. Só que quando Deus nos leva para uma porta muito estreita, e quando os desafios são muito grandes, pode esperar coisa grande também. Então, já fazem 6 anos. Então, quando nós chegamos com 10 anos, eu falo que foi o meu presente, foi enviar nossa primeira missionária para o campo, que foi Luciana, que foi para o campo da Turquia. Depois dela ouvir uma ministração do pastor Ben, ela falou, eu quero ir, e nós topamos dentro da visão que ele propõe, que é aquela que a igreja sustenta, que a igreja discipula, não é através de uma agência missionária. E eu estudei um pouco sobre missões, eu sabia que era uma decisão ousadíssima, mas eu também sabia as raízes e as nossas bases como tinham sido ajustadas. Então, pela fé, como tudo que se faz, mas com temor também, nós enviamos nossa primeira missionária para um campo onde não havia igrejas, não é? Para ela se relacionar e ali ser influenciadora, como ela já era aqui. A Luciana passou pelas suas provas aqui na igreja local. Depois dela, não é? Nós passamos por experiências difíceis com ela, ela foi deportada na Turquia. Tudo isso levou nossa igreja para um outro nível de intercessão, um outro nível de participação nas finanças. As pessoas começaram a se interessar um pouco mais, porque começaram a entender o que Deus estava fazendo, já não era mais alcançar a vizinhança, já era a nível de alcance de nações. E logo depois veio a Lúcia, não é? Que já está há mais de 2 anos no outro campo também, muçulmano. E comecei a viajar mais ainda para capacitar, para ajudar outras igrejas. Inclusive, a minha amiga querida, pastora Isis, que está aí, eu conheci ela numa dessas reuniões nossas de igreja em célula. Quando eu vou para lá, ela me dá o prazer e a honra de ajudá-la com os hispanos, prego na igreja dela, ela também vem para nós. Uma experiência fantástica, Rafael. É algo que em 1 hora não dá para contar, mas eu fico feliz em poder lembrar de tudo aquilo que a gente viveu e o que já nós estamos começando a viver, porque eu entendo que esses próximos 10 anos serão realmente incríveis. E depois da transição, quais são as grandes marcas da Igreja Catedral de Louvor Maranata do Vinhais, que fizeram ela ser uma igreja que tem avançado
inclusive, não só enviou missionários pro mundo muçulmano, como plantou. Tem implantado igrejas aqui também na cidade de São Luís, né? Sim. Nós começamos uma igreja com uma célula no bairro do Maracanã, que é um bairro da periferia e muito carente. Você sabe, eu sou pedagoga e eu comecei uma escolinha lá para trabalhar o evangelho com as crianças. Não foi para usá-las como isca para alcançar os adultos, não. Eu queria evangelizar e temos feito isso com as crianças. E adotei a visão do Pepe e lá nós já estamos por 10 anos trabalhando lá. Já temos 2 igrejas, implantamos o Maracanã e o Maracanã prosperou mais lá para dentro da comunidade, para a igreja do bairro chamamos de 21 de Abril, que já tem uma cela, tem uma missionária lá, é a Maria José, que está conosco. Mas eu quero responder a pergunta de você falar sobre marca. Nossa marca, intencionalmente, é o discipulado, Rafael. É o discipulado 1 a 1, é a valorização da pessoa, entendendo, é o que eu mais estudo, o que eu mais me dedico, onde eu gasto mais meu tempo é nessa atenção, no sentido de você ganhar, treinar, enviar, supervisionar o povo para um tempo como esse. Exato. E entre os ministérios que falam desse cuidado com as pessoas, os Vinhais tem um ministério que às vezes as pessoas não conhecem, o ministério do Quero, né? Ah, sim. Nesse momento, inclusive, eles não estão na live porque eles estão em reunião de ministração. O Quero veio através do ministério do pastor Carlos Kene, meu discípulo, querido pastor auxiliar, que está no Vinhais já há 12 anos. E Carlos Kene é um testemunho de alguém que foi cuidado, assistido, treinado e está sendo enviado, né, para o pastoreio auxiliar, e ele até hoje é supervisionado e assistido. E ele já tinha no coração esse trabalho de ajudar as pessoas com problemas não somente na área do homossexualismo, não. Conflitos nessa área de sexualidade, vícios, coisas relacionadas a essa área. E, claro, entendendo a demanda do presente tempo, eu comecei a me interessar, comecei a visitar com ele aquele Ministério do Êxodo Brasil, que fundamenta, né, os ministros para esse ministério. Fui com ele. Todo ano, quando é possível, eu estou com ele lá assistindo, me relacionando com as lideranças, para apoiá-lo, para que a gente ajude. Então, o Quero é um ministério do Vinhais, e não do pastor Carlos Kene apenas, pastoreado por mim e pela célula pastoral. Nós temos uma célula pastoral, né? Eu e pastor Carlos Kene com Márcia, pastor Fernando, que foi ordenado também no Vinhais com Ana, Zequinha e Zena, a Bilene, Luciana, que está agora conosco, e a irmã Deusa com o irmão Edson, que são 2 diáconos, não é? São, juntamente comigo, a célula pastoral. Nós decidimos tudo juntos, oramos por decisões, e a nossa célula é nosso suporte dos ministérios, né, da igreja. E entre eles o Quero, que só funciona bem em função dos discipulados, senão não funcionaria. Muito bem. É justamente a pergunta que eu estava aqui, e como a senhora disse, a marca do seu ministério, da Catedral de Louvor Maranata dos Vinhais, está nos relacionamentos, no discipulado. Eu gostaria que a senhora descrevesse um pouco mais como é o discipulado na prática, como vocês têm vivido essa experiência. Sim. Vou falar do meu discipulado com com a minha célula, né? Nós temos reuniões de célula 2 vezes por mês, porque nós somos a célula pastoral e eles são supervisores de outros grupos, né? Mas como é que eu faço? Como nós já estamos muitos anos juntos, nós não temos mais aqueles encontros pontuais. A gente tem estilo de vida de discípulo. É diferente do que quem está começando. Mas eu vou falar de quem está começando. Primeira coisa, quando alguém chega na igreja, ele chegou porque ele foi ganho por alguém. A gente raramente ganha alguém que passou na porta, porque o Vinhais nem fica bem localizado geograficamente. Ele fica lá no meio do Vinhais. Não se acha o Vinhais fácil, né? A igreja. Quem ganha essa pessoa, se essa pessoa está preparada para cuidar,
ele vai ser supervisionado e vai ajudar essa pessoa nos primeiros passos. Eu e Carlos Kenny, nós temos um livro nosso, de material nosso, feito através das pesquisas de outros materiais. A gente tem os primeiros passos para quem começa na igreja, apresentando as primeiras doutrinas do Evangelho, não é? Depois tem uma maturidade cristã, que é só do pastor Carlos Kenny, ele escreveu, a gente publicou. Então, o discipulado, ele, de início, ele é o ajudar a pessoa a começar a se firmar na fé. A pessoa chega cheia de complicações, situações muitas variadas, mas o discipulador, ele vai ser orientado a ajudar essa pessoa a romper com essas situações, a se comportar nesse sentido, a fazer parte dessa nova comunidade, mas ele vai introduzindo também de maneira formal ou informal as disciplinas básicas do Evangelho, as doutrinas básicas, levando essa pessoa para a escola bíblica, os treinamentos, para as reuniões, para o novo convertido, né? Então, a gente tem esse acompanhamento com a pessoa. Quando esta pessoa se sente preparada, ou o discipulador acha que já está pronta para o batismo, nós batizamos essa pessoa. E essa pessoa, nesse momento, já está numa célula. Depois de 1 ano, praticamente, essa pessoa já firmada, estou falando de um caso que funciona. Claro que cada caso é um caso. Mas um caso que funciona, nós já vamos colocar essa pessoa para tomar conta de mais alguém. Normalmente, ele como novo convertido, ele está ali incendiado, ele está influenciando alguém da comunidade dele, da escola dele, da faculdade, do trabalho, ele já ganhou alguém. É raro um novo convertido que é bem assistido, que não ganha duas, 3 pessoas. Eles ganham. A não ser quando vem debaixo de muita opressão, muito problema, que está focado só nele mesmo. Acontece, né? Mas depois de 1 ano, essa pessoa ela vai precisar cuidar de alguém. Ela vai ter que fazer parte do organismo vivo. Receber, mas dar também, ainda que seja uma pequena ajuda de oração, ele vai começar a crescer cuidando de outra pessoa. E assim por diante, a gente vai apresentando a essa pessoa os valores do reino de Deus. Nós temos esse cuidado de não levar ninguém a se converter a nós, discipuladores, ou a denominação, mas se converter a Cristo e aos valores do reino. É uma coisa que eu faço muita questão. Isso parte do púlpito, nós que pregamos, mas também dos treinamentos que eu tenho continuamente com a liderança. Nós temos um encontro mensal chamado Tarde com Meu Líder. Eu estou sempre com supervisores, assistindo. É uma igreja, Rafael, você conhece as igrejas em célula, que dá todas as oportunidades para o cliente crescer. Ali ele desenvolve ministério, se ele tem um chamado ministerial, a gente vai perceber logo, porque ele tem chance de se expressar na célula. A nossa célula não é uma célula de ensino formal, é uma célula de vida da comunidade. O ensino é dado no púlpito, não é? E eu sou muito preocupada com isso, só dou púlpito para quem eu sei que está comprometido com a visão. Nós não damos o púlpito para qualquer curioso ou performista, desculpa o termo, mas eu sou muito preocupada com a qualidade da palavra que chega nas células. Então, nosso discipulado é assim, nosso discipulado é uma amizade com foco. Uma amizade com foco. E, claro, isso dá muito trabalho, né? Não se brinca com isso, é coisa bem séria. Requer vida de oração, a gente jejua. A igreja é uma igreja que gosta muito de orar. Nós tivemos que tomar essa decisão de orar mais, por causa dos desafios, né? Mas não é orar por orar porque nós estamos cuidando de gente. Pastora, e aí a igreja do Vinhais já enviou 4 missionários, né? Sim. E Um período de 6 anos. Um período de 6 anos. Isso. Como é que a senhora tem tido tanto sucesso em levantar, formar e enviar missionários? Bom, quando você falar eu vou falar em nome da igreja, porque esse é um trabalho que é feito como igreja. Todos, né? Eu glorifico a Jesus em tudo, ele é o cabeça, ele também é a base da igreja. Mas eu entendo, Rafa, que o que a gente tem vivido hoje é resultado dessas bases sólidas. Onde eu precisava escrever um livro para explicar todo o processo que foi feito no Vinhais,
de resistência mesmo às tentações, da gente voltar a ser uma igreja de programa, a gente voltar a ser uma igreja, como é que eu vou dizer? Menos intencional, por causa dos problemas, dos ataques, entendeu? Tivemos muitos ataques, falsos líderes, muita luta. Mas eu sempre trouxe para a liderança que nós precisamos focar nisso, porque esse é o objetivo do Evangelho, fazer discípulo para cá, para perto e para longe, segundo a chamada do Espírito Santo, né? Uhum. Então, a glória toda é para o Senhor Jesus, porque Ele é a rocha. Ele é o Senhor da igreja, Ele é o cabeça. Eu sempre falo, eu não me sinto capaz de nada. Eu sou uma menina, uma senhora dona de casa, que assumi, que levei a sério o chamado do pastor Afonso, que é outro, que só faz as coisas por fé. Me mandou, eu fui por obediência, estou até hoje por obediência. Não tem fórmula. É a Bíblia e gente obediente fazendo o que a Bíblia manda fazer, sabe? Deus se responsabiliza. Porque é interessante essa ideia de gente simples, porque, pastora Rutiane, aí eu queria que a senhora compartilhasse conosco, com quem, Sim. que o MIC hoje, junto com o CCMN e as nossas redes, a gente vive um modelo diferente de missões na história. Sim. Que a gente tem chamado de missões através da igreja. Sim. Eu queria que a senhora compartilhasse um pouco sobre essa nova maneira de fazer missões que nós estamos vivendo no Ministério Igreja em Célula, no CCMN. Isso. Olha, o ponto de chegar aí para as nações só chegou porque nós assumimos essa mesma visão no âmbito local. Nós resolvemos ser missionários na nossa igreja, cuidando do irmão, missionário na nossa casa, alcançando a família, alcançando os colegas de faculdade. O Mateuzinho, que está ali me ouvindo, ele é um evangelista, ele já ganhou, tem muita gente na nossa igreja que ele ganhou sendo amigo, sem nenhuma, não precisa estar andando com Bíblia na mão, ele chama para um jogo de bola, ele conversa, e daqui a pouco a pessoa está na igreja, está envolvida, está jogada na comunidade, e ele libera mesmo. Então, nosso trabalho local nos capacitou para ir para as nações. Porque essa visão de igreja ir para as nações, não através de agência, ela é muito ousada, mas ela é biblicamente correta, porque nós não vemos intermediários no livro de Atos. Uhum. Não havia um grupo de irmãos lá em Atos que só fazia missões e pegava o grupo, o pessoal de Antioquia e treinava. Quem treinava Antioquia era Antioquia. Quem sustentava os missionários de Antioquia era Antioquia. Então, nós estamos confiando que aquilo que a gente faz aqui pode ser feito em qualquer lugar do mundo, porque o reino de Deus está em nós. Agora, é claro que o conceito de gente simples não é o simples que se fala, é um crente descomplicado, mas profundo. Às vezes a gente é o contrário, a gente é raso e complicado. Então, o Evangelho vem descomplicando a gente e vem nos aprofundando em Deus e na vida um do outro. É isso que eu tenho o meu foco de trabalho. Ser simples, mas ser profundo. Para tocar os corações, para fazer as pessoas olharem para o Evangelho como uma proposta maravilhosa e não como uma religião pesada, uma coisa complicada, uma lista de não, de incapacidades, não. Pelo contrário, a gente sai do império e vai para um reino grandão, né? Então, é assim que eu acredito que as igrejas devem fazer. Preparar as bases e depois enviar para onde Deus quiser. Entendeu? E aí, como é que acontece o acompanhamento desse missionário? Como é que faz a ligação dele com o campo? O que ele faz no campo? Tá. Esse movimento é um movimento que nós conhecemos, devem ter outros, mas nós conhecemos através do pastor Beong, que é alguém que nos mentoreia. Você sabe disso. Ele faz isso vindo várias vezes por ano ao Brasil, veio ajudar o pastor Roberto lá e fez isso muito bem. Somos muito gratas ao CCMN e ao Beong. O que ele faz? Ele manda missionários para outros países e ele começa a convidar, e aqui no Brasil ele faz isso, a nós enviarmos pessoas para se juntar
a essas células primárias, que já estão lá, né? Lá ele já treinou o povo da igreja dele, de outras igrejas locais, e é assim que a gente faz, a gente manda para que a nossa ovelha seja parte de uma célula nesse outro país. Então, até o momento, eu assisto diretamente, junto com o Carlos Kenny, os missionários que foram, não é? Porque eu ainda não dou assim, o discipulado diretamente para o discipulador direto, não é? A pessoa quer ir, eu passo a dar um cuidado especial, jogo um foco de luz naquela pessoa, veja se não é só fogo de palha, né? Se não é só romantismo. E assim eu fiz com Lúcia. Com Luciana foi assim, cheguei a trazer ela para morar comigo na minha casa, a exemplo do que o Ben faz também, não é? E a gente acompanha. Nós mantemos, no caso de Lúcia, você sabe, nós somos uma rede na Igreja Maranata, e essa rede junta por mês e manda o valor para ela, não é? E eu acompanho ela pelo Skype, pelas muitas facilidades das redes sociais, a gente faz mentoreio. E ela se submete ao mentoreio do líder local, que no caso é uma ovelha do Beong, né? Então nós estamos envolvidos com ele de todo quanto é jeito. Então, nós mentoreamos, a igreja é comprometida em oração, e Lúcia, ela tem um tempo comigo, e ela tem um tempo com Carlos Kenny e Márcia também, porque ela veio da supervisão deles, então eles dão assistência. Fernandinho e Julian, que estão também agora no campo Bangladesh, também eu acabei assumindo a parte do discipulado deles, Carlos Kenny e Márcia também, porque eles vieram da supervisão deles, que é a supervisão de jovens da igreja, e nós os acompanhamos via rede social, mas a cada 2 anos vamos para Hong Kong, ficamos com eles, vivemos essa vida missionária com eles. Esse ano que passou, você sabe, nós viajamos juntos. O pastor Fernando, junto com o pastor Carlos Kenny e a pastora Márcia, foram para a Tailândia, conhecer o campo da Lúcia, e você foi, não é, conosco para Hong Kong, você viu o ambiente. O pastor Alexandre também foi acompanhando o Rodrigo, de maneira inédita, né? Ele foi a primeira vez. Eu não pude ir porque Ben me deu essa missão de ir para o Japão, e eu fui falar com as redes dos pastores no Japão. Foi uma experiência fantástica que eu tive lá. Mas tudo isso em função do que a gente tem vivido aqui. Quando o Ben me mandou para o Japão, ele pediu que eu compartilhasse a vida prática de uma igreja em célula e a rede que nós temos vivido aqui. Eu, você, Neto, Meire, Alexandre. Essa nossa vidinha de um mentoreia ao outro, né? E quero fazer menção da pastora Meire também, que nós vivemos um discipulado muito gostoso. Na quarentena a gente está um pouco afastado, mas tem sido maravilhoso o meu relacionamento com a Meire. Porque eu também sou mentoreada, né? Eu não posso pregar uma... Compartilhe um pouco mais sobre isso, pastor. Pastor tem discipulador? Como assim? Se ele não tiver, ele não está legítimo na visão. Muito bem. Ter alguém que mostre o seu ponto cego, que puxe a sua orelhinha pastoral, que ajude ele a abrir seu coração, que console, que ajude. Eu vivi uma experiência de luto. 1 ano atrás, meu marido estava partindo para a glória. Foi um sofrimento muito profundo, como eu nunca tinha experimentado, mas eu fui muito cuidada e assistida pela minha igreja e pela minha pastora Meire, por vocês todos, né? Mas eu nunca tinha vivido essa experiência de ter outra igreja comigo. As intercessoras dela reuniram para jejuar em função do meu esposo. O mundo inteiro estava orando, o pessoal das redes de outros países estava orando por ele. Foi uma coisa fantástica essa experiência que eu passei, Rafael. E viver discipulado traz uma segurança para nós, pastor. E eu e Meire, a gente fala assim, a gente sai, né? Então, a gente fala assim, quem vai pagar hoje? Que a gente sai para comer uma coisinha, né? Para comer uma coisinha diferente. Tomar um café ou jantar. E daí a gente reveza quem vai pagar e quem vai falar. Enquanto uma fala, a outra ouve, anota, dá conselhos. E tem mais uma coisa. Quando a gente estava com mais ou menos 3 anos de discipulado, a gente resolveu aprofundar o relacionamento. Falou, olha, eu quero permissão sua para dar mais opinião, para ser mais invasiva. E eu falei, eu também queria isso. Daí a gente começou a entrar mais na vida uma da outra, dar mais opinião, ser mais pontual. E tem sido maravilhoso, pastor, essa visão de discipulado. Glória a Deus. Eu vou fugir um pouco do assunto só para responder a resposta que merece
um apoio aqui. O irmão Erivan perguntou se uma igreja pentecostal pode fazer a transição para uma igreja em célula. O que a senhora acha, pastora Rutiane? Como assim, Erivaldo? Nós somos pentecostais. Pronto, é isso que eu ia... Claro, Erivaldo, nós somos pentecostais, inclusive. Nós somos pentecostais, nós estamos todos batizados no Espírito Santo, nós nos movemos nos dons, os dons são ótimos recursos para ajudar a cuidar de gente. É até bom que seja cheio. A visão do tradicional para a igreja em célula não tem a ver com a aceitação de dons. O tradicional tem a ver com a forma de ensino. É isso que a gente fala, não tem a ver com o tradicional em ser cético ou não. É porque às vezes a gente fala isso, e na linguagem evangélica, ser tradicional é ser cético com os dons. Mas a gente fala da questão da escola tradicional de ser, né? Um professor, 3 professores, todo mundo é aluno. Não. A visão de Cristo é que todos são sacerdotes, respeitando o seu tempo de caminhada de maturidade, o tempo de treinamento. Parece que não funciona, mas é uma ordem bem legal. Amém. E, pastora Rutiane, sim, meu filho. A senhora pode tentar, não sei se a gente consegue lembrar, o meu áudio não está bom para poder ajudar muito, esse panorama missionário do Brasil, da nossa rede de igrejas e células do Brasil. Sim. Nós estamos, assim como o Vinhais e a Maranata como um todo, porque nós fazemos missões juntos, né? A minha missionária, a sua missionária. As outras igrejas da visão de igreja em célula também estão fazendo isso. Então, o Espírito de Deus tem levantado missionários no Brasil, não só aqui no Maranhão. Então, a igreja de Raposo tem missionários já no campo da Tailândia, fez igualzinho a gente, se juntou a uma equipe já pré-existente, não é? Rodrigo, que é da igreja do pastor Roberto lá, já está lá por 7 anos, né? O menino foi para lá novinho, mas tem sido uma bênção lá. E outras igrejas, a Chayane, que é da Bahia, a ovelha do Helmut, a Daiane, que foi agora também outra enviada da igreja do pastor Roberto Lai, tem a Sheila e o Tiago, que estão indo, tem os filhos do pastor Clori também, a Débora. Ótimo, que meu áudio voltou ao normal. Yeah. Ixi, mas quando a pastora Rutiane entra, meu áudio fica ruim de novo, né? Misericórdia. Que coisa. Que mistério é esse? Tu não está conseguindo me ouvir, é isso, Rafa? Eu estou ouvindo. Eu estou te ouvindo. Quando eu falo, tá tendo um retorno, como se estivesse saindo o áudio de novo. Acho que pelo seu celular. Não sei. Eu tenho outro aparelho aqui, mas está desligado, o computador, meu estúdio está aqui, só está funcionando no celular. Tá bom, então eu vou falar o mais possível. Tá, vamos lidando aí, daqui a pouco isso acaba. Pastora, então compartilha a transição. Como é que foi a transição da igreja? A senhora pegou uma igreja bem difícil. Sim. Que já vinha com várias divisões e problemas. Como é que foi esse processo? Como é que Deus fez? Deus fez grandes coisas. Nós ainda estamos ainda no processo de transição, sim, porque não paramos, mas as bases precisaram ser trocadas. E entenda-se que é tirando uma base sem que essa retirada desabe o prédio. Tira uma base e põe outra para o prédio não cair. Você que é engenheiro deve entender bem o que eu estou falando, né? Então, foi Deus que fez, porque, como eu falei, eu não tinha experiência nenhuma. Foi uma direção de Deus mesmo, muito focada, muito clara, que o Senhor nos deu. A igreja do Vinhais era uma igreja problemática. Todo mundo quer saber qual era o problema do Vinhais. O problema do Vinhais é que ela havia passado pela mão de 2 denominações, tudo em igreja em célula. Foi uma grande igreja em São Luís. Eles estavam naquela visão do G12, do G12, e viviam grupos enormes, tinham ministérios enormes, famosos aqui em São Luís, por causa do terreno grande. Era sede de um movimento muito grande, chamado Arraial do Povo de Deus. Você lembra disso, né? Era famoso, estava na agenda da prefeitura da cidade de São Luís.
as igrejas iam, colocavam suas barracas, algo semelhante à feira de missões, só que o alvo não era o que a gente vive hoje, né? Então, o Vinhais já foi uma igreja de 800 membros, muito movimentada, o templo você sabe que é bem grande e tal. Mas era uma igreja que não tinha, os valores não eram tão profundos. Ela era de pequenos grupos, mas a movimentação ainda era de igreja de programa, para você ver como isso faz uma diferença muito grande. Então, quando eu cheguei, já faziam 4 anos que ela tinha passado por uma ruptura enorme, onde a grande maioria foi embora com o pastor, ficou uma família, que era a família responsável pela fundação dessa parceria, e que pediu ajuda ao pastor Afonso. E quando eu cheguei no Vinhais, a igreja estava com 60 membros, isso é registrado em livro de ata, porque eu sempre registrei tudo, e estavam precisando de apacentamento, uma igreja muito decepcionada, muito carente. Nós passamos 1 ano no trilho antigo, eu cuidando, eu dando aula na escola dominical, fazendo culto com jovens, fazendo culto com senhoras, oração, aquela programação de quase semana toda, sabe? O pastor fazendo com meia dúzia de esforçados, não é? Tinha um conselho de presbíteros, eu encontrei esse conselho governando a igreja. E depois que o pastor Afonso abraçou a visão em célula, o primeiro passo para a transição foi eu participar da célula do pastor Afonso na casa dele por 1 ano. É indispensável que o pastor se submeta à visão antes de expor ela para o rebanho. Então, eu comecei a frequentar os congressos do pastor Roberto Lai, em Lindóia, ouvi e comprei e li todos os livros do Dr. Ralph Nabel, do Bill Beckham, todos esses homens experientes nessa visão. E eu passei o primeiro ano sendo membro da célula do pastor Afonso, onde ele estudava o livro do Dr. John Stott sobre os 3 primeiros capítulos do livro de Mateus, né? Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6 e 7. Nós estudávamos sobre valores, sobre o reino de Deus, no contexto do discurso de Jesus para o seu povo. Então, foi um tempo bem interessante, cansativo demais, não é? Mas eu era bem mais jovem nessa época, disposta e muito incendiada pela possibilidade de ver aquela igreja mudar completamente, né, Rafa? Eu entendi rapidamente que só poderia vir o vinho novo se os odres fossem trocados. E foi um trabalho muito árduo. E depois de 1 ano com o pastor Afonso, eu comecei a minha célula protótipo aqui na minha casa. E eu lembro que eu consultei meu marido, eu falei, olha, eu achei que eu ia sair dentro de 1 ano, mas agora a proposta se alargou. Para que essa igreja viva uma transição, pelo que eu leio, não é menos de 10 anos. E como a visão, ela traria um grupo da igreja aqui para minha casa, nós íamos viver uma realidade diferente do que a gente tinha vivido até então como igreja, eu precisava da concordância do Márcio. Ele, de imediato, não é? Ele sempre foi mais novo na fé do que eu, mas ele concordou. E aí nós começamos a nossa célula protótipo aqui, cuidando de 10 casais que eu já encontrei, que eram 10 presbíteros com suas esposas, lá do Vinhais, que era o pessoal antigo que eu achei, né? Eles foram a minha primeira célula protótipo e para eles eu fiz exatamente o que o pastor Afonso fazia, somente com o detalhe de que eu comecei a encontrar com eles semanalmente, fazendo um discipulado, que antes eles nunca tinham vivido isso. Eu assistindo eles de perto, com as suas famílias, seu casamento. Eu não tratava sobre trabalho de igreja, eu trabalhava com eles a vida pessoal deles. Como eles se comportavam no trabalho, como eles eram com os filhos, como eles eram com as esposas, me aproximando das esposas. E a palavra estava no coração, né? Porque eles iriam se tornar os primeiros líderes das primeiras células no vinho. E assim nós fizemos durante o período de 1 ano. Depois eu comecei a treinar aquele pequeno grupo de 55 pessoas, 50, para entrar no trilho novo. Nós fizemos aquele intensivo de
reciclagem, lembra? Uhum. Na escola dominical, eu troquei o livro da escola dominical que nós estudávamos na época e passamos a estudar aquele que ajudava a igreja a entender a transição. Teoricamente, a igreja entendeu. Então, depois do primeiro ano, 1 ano e 3 meses, nós começamos as primeiras células. Eu permaneci liderando a minha célula protótipo, mas para esses casais, eu dei para cada um deles aproximadamente de 8 a 10 pessoas para eles cuidarem. Foi assim que nós iniciamos a transição do Vinhais. E aí, aqueles presbíteros que já estavam governando a igreja começaram a ter a estreita experiência, eu chamo de uma visão muito estreita, de cuidar de pessoas na visão bíblica, na visão deixada pelo Senhor Jesus, que é fazer discípulos. Enquanto isso, eu me foquei, antes eu pregava em muitas igrejas aqui de São Luís, principalmente para as mulheres e tal, ciclo de orações, então eu cancelei toda a minha agenda e me dediquei durante 5 anos para essa transição. Eu só pregava no Vinhais, todos os domingos eu pregava, porque eu gostava de observar como era digerida a palavra durante a semana. E o lidar com essas células, a partir de então, que foi o maior trabalho que eu tive no Vinhais até hoje. Não é? Por incrível que pareça, com todo o respeito que eu tenho àqueles líderes, que eu tenho até hoje com grande respeito e consideração, eles não estão mais conosco, com exceção de um casal, 2 casais. Eles não conseguiram conduzir a célula como era uma expectativa, respeitando, claro, todos os seus limites e tudo, mas não foi possível a gestão, a coisa caminhar na multiplicação como nós estudávamos nos livros, né? Uhum. Então, por um ano, eu tive que refazer a célula, retomar, me tornei líder de novo de muitas células, aí comecei novamente. Era uma supervisão muito árdua. Eu supervisionava as células e coloquei no colo algumas vezes alguns líderes, mas a grande maioria não conseguiu e acabou deixando não somente as células, mas a própria igreja. E aí, como foi a transformação da igreja, esse avanço agora da igreja de relacionamento, igreja de célula e igreja missionária que ela acabou se tornando? Às vezes as pessoas veem a igreja do Vinhais. A igreja do Vinhais é uma bênção, modéstia à parte, não é porque eu pastorei, mas eu falo isso por causa das pessoas. Eu tenho uma grande alegria da minha liderança formada, nós somos muito unidos, é uma igreja muito relacional. O pessoal lá é muito fiel, muito focado, mas isso é resultado de um trabalho realmente antigo. Nós estamos, como eu te falei, há 16 anos caminhando juntos. Então, nós precisávamos focar naquilo que nós começamos a fazer. Então, eu nunca mudei a estratégia, porque eu acredito na visão. Eu sempre pregando a mesma coisa e reajustando as pessoas para a visão que eu comecei a trabalhar. Então, eu nunca inventei coisa diferente. Se eu trazia algum pregador, ele precisava estar na visão que a gente estava, não é? E permanecendo no mesmo ministério Igreja em Células, aprendendo. Com 5 anos, eu comecei a viajar, eu saí de férias, eu fui para a Europa acompanhar meu filho no intercâmbio. De lá eu ajudei com o pastor Roberto, me aproximei de uma igreja na Áustria que estava precisando de ajuda na transição. Isso me ajudou muito também a largar minha visão. Bom, quando os valores funcionam tal qual a visão fala, a gente pode ter ótimas expectativas, Rafael. Só que eu não pensava em ir para as nações desse jeito, como a gente tem ido. Só que quando Deus nos leva para uma porta muito estreita, e quando os desafios são muito grandes, pode esperar coisa grande também. Então, já fazem 6 anos. Então, quando nós chegamos com 10 anos, eu falo que foi o meu presente, foi enviar nossa primeira missionária para o campo, que foi Luciana, que foi para o campo da Turquia. Depois dela ouvir uma ministração do pastor Ben, ela falou, eu quero ir. E nós topamos dentro da visão que ele propõe, que é aquela que a igreja sustenta, que a igreja discipula, não é através de uma agência missionária. E eu estudei um pouco sobre missões, eu sabia que era uma decisão ousadíssima,
Mas eu também sabia as raízes e as nossas bases como tinham sido ajustadas. Então, pela fé, como tudo que se faz, mas com temor também, nós enviamos nossa primeira missionária para um campo onde não havia igrejas, não é? Para ela se relacionar e ali ser influenciadora, como ela já era aqui. A Luciana passou pelas suas provas aqui na igreja local. Depois dela, não é? Nós passamos por experiências difíceis com ela, ela foi deportada na Turquia. Tudo isso levou nossa igreja para um outro nível de intercessão, um outro nível de participação nas finanças. As pessoas começaram a se interessar um pouco mais, porque começaram a entender o que Deus estava fazendo, já não era mais alcançar a vizinhança, já era nível de alcance de nações. E logo depois veio a Lúcia, não é? Que já está há mais de 2 anos no outro campo também, muçulmano. E comecei a viajar mais ainda para capacitar, para ajudar outras igrejas. Inclusive, a minha amiga querida, pastora Isis, que está aí, eu conheci ela numa dessas reuniões nossas de igreja em célula. Quando eu vou para lá, ela me dá o prazer e a honra de ajudá-la com os hispanos, prego na igreja dela, ela também vem para nós. Uma experiência fantástica, Rafael. É algo que em 1 hora não dá para contar, mas eu fico feliz em poder lembrar de tudo aquilo que a gente viveu e o que já nós estamos começando a viver, porque eu entendo que esses próximos 10 anos serão realmente incríveis. E depois da transição, quais são as grandes marcas da Igreja Catedral de Louvor Maranata do Vinhais, que fizeram ela ser uma igreja que tem avançado? Inclusive, não só enviou missionários para o mundo muçulmano, como tem implantado igrejas aqui também na cidade de São Luís, né? Sim. Nós começamos uma igreja com uma célula no bairro do Maracanã, que é um bairro da periferia e muito carente. Você sabe, eu sou pedagoga e eu comecei uma escolinha lá para trabalhar o evangelho com as crianças. Não foi para usá-las como isca para alcançar os adultos, não. Eu queria evangelizar e temos feito isso com as crianças. E adotei a visão do Pepe e lá nós já estamos por 10 anos trabalhando lá. Já temos 2 igrejas, implantamos o Maracanã e o Maracanã prosperou mais lá para dentro da comunidade, para a igreja do bairro chamamos de 21 de Abril, que já tem uma cela, tem uma missionária lá, é a Maria José, que está conosco. Mas eu quero responder a pergunta de você falar sobre marca. Nossa marca, intencionalmente, é o discipulado, Rafael. É o discipulado 1 a 1, é a valorização da pessoa, entendendo, é o que eu mais estudo, o que eu mais me dedico, onde eu gasto mais meu tempo é nessa atenção, no sentido de você ganhar, treinar, enviar, supervisionar o povo para um tempo como esse. Exato. E entre os ministérios que falam desse cuidado com as pessoas, os Vinhais tem um ministério que às vezes as pessoas não conhecem, o Ministério do Quero, né? Ah, sim. Nesse momento, inclusive, eles não estão na live porque eles estão em reunião de ministração. O Quero veio através do ministério do pastor Carlos Kene, meu discípulo, querido pastor auxiliar, que está no Vinhais já há 12 anos. E Carlos Kene é um testemunho de alguém que foi cuidado, assistido, treinado e está sendo enviado, né, para o pastoreio auxiliar, e ele até hoje é supervisionado e assistido. E ele já tinha no coração esse trabalho de ajudar as pessoas com problemas não somente na área do homossexualismo, não. Conflitos nessa área de sexualidade, vícios, coisas relacionadas a essa área. E, claro, entendendo a demanda do presente tempo, eu comecei a me interessar, comecei a visitar com ele aquele Ministério do Êxodo Brasil, que fundamenta, né, os ministros para esse ministério. Fui com ele. Todo ano, quando é possível, eu estou com ele lá assistindo, me relacionando com as lideranças, para apoiá-lo, para que a gente ajude. Então, o Quero é um ministério do Vinhais, e não do pastor Carlos Kene apenas, pastoreado por mim
e pela célula pastoral. Nós temos uma célula pastoral, né? Eu e pastor Carlos Kenny com Márcia, pastor Fernando, que foi ordenado também no Vinhais com Ana, Zequinha e Zena, a Bilene, Luciana, que está agora conosco, e a irmã Deusa com o irmão Edson, que são 2 diáconos, não é? São, juntamente comigo, a célula pastoral. Nós decidimos tudo juntos, oramos por decisões, e a nossa célula é o nosso suporte dos ministérios, né, da igreja. E entre eles o Quero, que só funciona bem em função dos discipulados, senão não funcionaria. Muito bem. É justamente a pergunta que eu estava aqui, e como a senhora disse, a marca do seu ministério, da Catedral de Louvor Maranata dos Vinhais, está nos relacionamentos, no discipulado. Eu gostaria que a senhora descrevesse um pouco mais como é o discipulado na prática, como vocês têm vivido essa experiência. Sim. Vou falar do meu discipulado com com a minha célula, né? Nós temos reuniões de célula 2 vezes por mês, porque nós somos a célula pastoral e eles são supervisores de outros grupos, né? Mas como é que eu faço? Como nós já estamos muitos anos juntos, nós não temos mais aqueles encontros pontuais. A gente tem estilo de vida de discípulo. É diferente do que quem está começando. Mas eu vou falar de quem está começando. Primeira coisa, quando alguém chega na igreja, ele chegou porque ele foi ganho por alguém. A gente raramente ganha alguém que passou na porta, porque o Vinhais nem fica bem localizado geograficamente. Ele fica lá no meio do Vinhais. Não se acha o Vinhais fácil, né? A igreja. Quem ganha essa pessoa, se essa pessoa está preparada para cuidar, ele vai ser supervisionado e vai ajudar essa pessoa nos primeiros passos. Eu e Carlos Kenny, nós temos um livro nosso, de material nosso, feito através das pesquisas de outros materiais. A gente tem os primeiros passos para quem começa na igreja, apresentando as primeiras doutrinas do Evangelho, não é? Depois tem uma maturidade cristã, que é só do pastor Carlos Kenny, ele escreveu, a gente publicou. Então, o discipulado, ele, de início, ele é o ajudar a pessoa a começar a se firmar na fé. A pessoa chega cheia de complicações, situações muitas variadas, mas o discipulador, ele vai ser orientado a ajudar essa pessoa a romper com essas situações, a se comportar nesse sentido, a fazer parte dessa nova comunidade, mas ele vai introduzindo também de maneira formal ou informal as disciplinas básicas do Evangelho, as doutrinas básicas, levando essa pessoa para a escola bíblica, os treinamentos, para as reuniões, para o novo convertido, né? Então, a gente tem esse acompanhamento com a pessoa. Quando esta pessoa se sente preparada, ou o discipulador acha que já está pronta para o batismo, nós batizamos essa pessoa. E essa pessoa, nesse momento, já está numa célula. Depois de 1 ano, praticamente, essa pessoa já firmada, estou falando de um caso que funciona. Claro que cada caso é um caso. Mas um caso que funciona, nós já vamos colocar essa pessoa para tomar conta de mais alguém. Normalmente, ele como novo convertido, ele está ali incendiado, ele está influenciando alguém da comunidade dele, da escola dele, da faculdade, do trabalho, ele já ganhou alguém. É raro um novo convertido que é bem assistido, que não ganha 2, 3 pessoas. Eles ganham. A não ser quando vem debaixo de muita opressão, muito problema, que está focado só nele mesmo. Acontece, né? Mas depois de 1 ano, essa pessoa ela vai precisar cuidar de alguém. Ela vai ter que fazer parte do organismo vivo. Receber, mas dar também, ainda que seja uma pequena ajuda de oração, ele vai começar a crescer cuidando de outra pessoa. E assim por diante, a gente vai apresentando a essa pessoa os valores do reino de Deus. Nós temos esse cuidado de não levar ninguém a se converter a nós, discipuladores, ou a denominação, mas se converter a Cristo e aos valores do reino. É uma coisa que eu faço muita questão. Isso parte do púlpito, nós que pregamos, mas também dos treinamentos que eu tenho continuamente com a liderança. Nós temos um encontro mensal chamado Tarde com Meu Líder. Eu estou sempre com supervisores, assistindo. É uma igreja, Rafael, você conhece as igrejas em célula, que dá todas as oportunidades para o cliente crescer. Ali ele desenvolve ministério, se ele tem um chamado ministerial, a gente vai perceber logo, porque ele tem chance de se expressar na célula.
A nossa célula não é uma célula de ensino formal, é uma célula de vida da comunidade. O ensino é dado no púlpito, não é? E eu sou muito preocupada com isso, só vai mesmo, só dou púlpito para quem eu sei que está comprometido com a visão. Nós não damos o púlpito para qualquer curioso ou performista, desculpa o termo, mas eu sou muito preocupada com a qualidade da palavra que chega nas células. Uhum. Então, nosso discipulado é assim, nosso discipulado é uma amizade com foco. Uma amizade com foco. E, claro, isso dá muito trabalho, né? Não se brinca com isso, é coisa bem séria. Requer vida de oração, a gente jejua. A igreja é uma igreja que gosta muito de orar. Nós tivemos que tomar essa decisão de orar mais, por causa dos desafios, né? Mas não é orar por orar porque nós estamos cuidando de gente. Uhum. Pastora, e aí a igreja do Vinhais já enviou 4 missionários, né? Sim. E Um período de 6 anos. um período de 6 anos. Isso. Como é que a senhora tem tido tanto sucesso em levantar, formar e enviar missionários? Bom, quando você falar eu vou falar em nome da igreja, porque esse é um trabalho que é feito como igreja. Todos, né? Eu glorifico a Jesus em tudo, ele é o cabeça, ele também é a base da igreja. Mas eu entendo, Rafa, que o que a gente tem vivido hoje é resultado dessas bases sólidas. Onde eu precisava escrever um livro para explicar todo o processo que foi feito no Vinhais, de resistência mesmo às tentações, da gente voltar a ser uma igreja de programa, a gente voltar a ser uma igreja, como é que eu vou dizer, menos intencional, por causa dos problemas, dos ataques, entendeu? Tivemos muitos ataques, falsos líderes, muita luta. Mas eu sempre trouxe para a liderança que nós precisamos focar nisso, porque esse é o objetivo do Evangelho, fazer discípulo para cá, para perto e para longe, segundo a chamada do Espírito Santo, né? Uhum. Então, a glória toda é para o Senhor Jesus, porque Ele é a rocha, Ele é o Senhor da igreja, Ele é o cabeça. Eu sempre falo, eu não me sinto capaz de nada. Eu sou uma menina, uma senhora dona de casa, que assumi, que levei a sério o chamado do pastor Afonso, que é outro, que só faz as coisas por fé. Me mandou, eu fui por obediência, estou até hoje por obediência. Não tem fórmula. É a Bíblia e gente obediente fazendo o que a Bíblia manda fazer, sabe? Deus se responsabiliza. Porque é interessante essa ideia de gente simples, porque, pastora Rutiane, aí eu queria que a senhora compartilhasse conosco, com quem... Sim. Que o MIC hoje, junto com o CCMN e as nossas redes, a gente vive um modelo diferente de missões na história. Sim. Que a gente tem chamado de missões através da igreja. Sim. Eu queria que a senhora compartilhasse um pouco sobre essa nova maneira de fazer missões que nós estamos vivendo no Ministério Igreja em Célula, no CCMN. Isso. Olha, o ponto de chegar aí para as nações só chegou porque nós assumimos essa mesma visão no âmbito local. Nós resolvemos ser missionários na nossa igreja, cuidando do irmão, missionário na nossa casa, alcançando a família, alcançando os colegas de faculdade. O Mateuzinho, que está ali me ouvindo, ele é um evangelista, ele já ganhou, tem muita gente na nossa igreja que ele ganhou sendo amigo, sem nenhuma, não precisa estar andando com Bíblia na mão, ele chama para um jogo de bola, ele conversa, e daqui a pouco a pessoa está na igreja, está envolvida, está jogada na comunidade, e ele libera mesmo. Então, nosso trabalho local nos capacitou para ir para as nações. Porque essa visão de igreja ir para as nações, não através de agência, ela é muito ousada, mas ela é biblicamente correta, porque nós não vemos intermediários no livro de Atos. Não havia um grupo de irmãos lá em Atos que só fazia missões e pegava o grupo, o pessoal de Antioquia e treinava. Quem treinava Antioquia era Antioquia. Quem
quem sustentava os missionários de Antioquia era Antioquia. Então, nós estamos confiando que aquilo que a gente faz aqui pode ser feito em qualquer lugar do mundo, porque o reino de Deus está em nós. Agora, é claro que o conceito de gente simples não é um simples que se fala, é um crente descomplicado, mas profundo. Às vezes a gente é o contrário, a gente é raso e complicado. Então, o evangelho vem descomplicando a gente e vem nos aprofundando em Deus e na vida um do outro. É isso que eu tenho o meu foco de trabalho. Ser simples, mas ser profundo. Para tocar os corações, para fazer as pessoas olharem para o evangelho como uma proposta maravilhosa e não como uma religião pesada, uma coisa complicada, uma lista de não, de incapacidades, não. Pelo contrário, a gente sai do império e vai para um reino grandão, né? Então, é assim que eu acredito que as igrejas devem fazer, preparar as bases e depois enviar para onde Deus quiser, entendeu? E aí, como é que acontece o acompanhamento desse missionário? Como é que faz a ligação dele com o campo? O que ele faz no campo? Tá. Esse movimento é um movimento que nós conhecemos, devem ter outros, mas nós conhecemos através do pastor Beong, que é alguém que nos mentoreia. Você sabe disso. Ele faz isso vindo várias vezes por ano ao Brasil, veio ajudar o pastor Roberto lá e fez isso muito bem. Somos muito gratas ao CCMN e ao Beong. O que ele faz? Ele manda missionários para outros países e ele começa a convidar, e aqui no Brasil ele faz isso, a nós enviarmos pessoas para se juntar a essas células primárias, que já estão lá. Né? Lá ele já treinou o povo da igreja dele, de outras igrejas locais, e é assim que a gente faz. A gente manda para que a nossa ovelha seja parte de uma célula nesse outro país. Então, até o momento, eu assisto diretamente, junto com o Carlos Kenny, os missionários que foram, não é? Porque eu ainda não dou assim, o discipulado diretamente para o discipulador direto, não é? A pessoa quer ir, eu passo a dar um cuidado especial, jogo um foco de luz naquela pessoa, veja se não é só fogo de palha, né? Se não é só romantismo. E assim eu fiz com Lúcia. Com Luciana foi assim, cheguei a trazer ela para morar comigo na minha casa, a exemplo do que o Ben faz também, não é? E a gente acompanha. Nós mantemos, no caso de Lúcia, você sabe, nós somos uma rede na Igreja Maranata e essa rede junta por mês e manda o valor para ela, não é? E eu acompanho ela pelo Skype, pelas muitas facilidades das redes sociais, a gente faz mentoreio. E ela se submete ao mentoreio do líder local, que no caso é uma ovelha do Beong, né? Então nós estamos envolvidos com ele de todo quanto é jeito. Então, nós mentoreamos, a igreja comprometida em oração. E Lúcia, ela tem um tempo comigo e ela tem um tempo com Carlos Kenny e Márcia também. Porque ela veio da supervisão deles, então eles dão assistência. Fernandinho e Julian, que estão também agora no campo Bangladesh, também eu acabei assumindo a parte do discipulado deles, Carlos Kenny e Márcia também, porque eles vieram da supervisão deles, que é a supervisão de jovens da igreja. E nós os acompanhamos via rede social, mas a cada 2 anos vamos para Hong Kong, ficamos com eles, vivemos essa vida missionária com eles. Esse ano que passou, você sabe, nós viajamos juntos. O pastor Fernando, junto com o pastor Carlos Kenny e a pastora Márcia, foram para a Tailândia, conhecer o campo da Lúcia, e você foi, não é, conosco para Hong Kong, você viu o ambiente. O pastor Alexandre também foi acompanhando o Rodrigo, de maneira inédita, né? Ele foi a primeira vez. Eu não pude ir porque Ben me deu essa missão de ir para o Japão e eu fui falar com as redes dos pastores no Japão. Foi uma experiência fantástica que eu tive lá. Mas tudo isso em função do que a gente tem vivido aqui. Quando o Ben me mandou para o Japão, ele pediu que eu compartilhasse a vida prática de uma igreja em célula e a rede que nós temos vivido aqui. Eu, você, Neto, Meire, Alexandre. Essa nossa vidinha de um mentoreia ao outro, né? E quero fazer a menção da pastora Meire também, que nós vivemos um discipulado muito gostoso. Na quarentena a gente está um pouco afastado, mas tem sido maravilhoso o meu relacionamento com a Meire. Porque eu também sou mentoreada, né? Eu não posso pregar uma... Compartilhe um pouco mais sobre isso, pastor.
Pastor, tem discipulador? Como assim? Se ele não tiver, ele não está legítimo na visão. Muito Pastor, bem. tem alguém que mostre o seu ponto cego, que puxe a sua orelhinha pastoral, que ajude ele a abrir seu coração, que console, que ajude. Eu vivi uma experiência de luto. 1 ano atrás, meu marido estava partindo para a glória. Foi um sofrimento muito profundo, como eu nunca tinha experimentado, mas eu fui muito cuidada e assistida pela minha igreja e pela minha pastora Meire, por vocês todos, né? Mas eu nunca tinha vivido essa experiência de ter outra igreja comigo. As intercessoras dela reuniram para jejuar em função do meu esposo. O mundo inteiro estava orando, o pessoal das redes de outros países estava orando por ele. Foi uma coisa fantástica essa experiência que eu passei, Rafael. E viver discipulado traz uma segurança para nós, pastor. E eu e Meire, a gente fala assim, a gente sai, né? Então, a gente fala assim, quem vai pagar hoje? Que a gente sai para comer uma coisinha, né? Para comer uma coisinha diferente. Tomar um café ou jantar. E daí a gente reveza quem vai pagar e quem vai falar. Enquanto uma fala, a outra ouve, anota, dá conselhos. E tem mais uma coisa. Quando a gente estava com mais ou menos 3 anos de discipulado, a gente resolveu aprofundar o relacionamento. Falou, olha, eu quero permissão sua para dar mais opinião, para ser mais invasiva. E eu falei, eu também queria isso. Daí a gente começou a entrar mais na vida uma da outra, dar mais opinião, ser mais pontual. E tem sido maravilhoso, pastor, essa visão de discipulado. Glória a Deus. Eu vou fugir um pouco do assunto só para responder a resposta que merece um apoio. A irmã Erivan perguntou se uma igreja pentecostal pode fazer a transição para uma igreja em célula. O que a senhora acha, pastor? Como assim, Erivaldo? Nós somos pentecostais. Pronto, é isso que eu ia... Claro, Erivaldo, nós somos pentecostais. Nós somos pentecostais, nós estamos todos batizados no Espírito Santo, nós nos movemos nos dons. Os dons são ótimos recursos para ajudar a cuidar de gente. É até bom que seja cheio. A visão do tradicional para a igreja em célula não tem a ver com a aceitação de dons. O tradicional tem a ver com a forma de ensino. É isso que a gente fala, não tem a ver com o tradicional em ser cético ou não. É porque às vezes a gente fala isso, e na linguagem evangélica, ser tradicional é ser cético com os dons. Mas a gente fala da questão da escola tradicional de ser, né? 1 professor, 3 professores, todo mundo é aluno. Não. A visão de Cristo é que todos são sacerdotes, respeitando o seu tempo de caminhada de maturidade, o tempo de treinamento. Parece que não funciona, mas é uma ordem bem legal. Amém. E, pastora Rutiane, sim, meu filho. A senhora pode tentar, não sei se a gente consegue lembrar, o meu áudio não está bom para poder ajudar muito, esse panorama missionário do Brasil, da nossa rede de igrejas e células do Brasil. Sim. Nós estamos, assim como o Vinhais e a Maranata como um todo, porque nós fazemos missões juntos, né? A minha missionária, a sua missionária. As outras igrejas da visão de igreja em célula também estão fazendo isso. Então, o Espírito de Deus tem levantado missionários no Brasil, não só aqui no Maranhão. Então, a igreja de Raposo tem missionários já no campo da Tailândia, fez igualzinho a gente, se juntou a uma equipe já pré-existente, não é? Rodrigo, que é da igreja do pastor Roberto lá, já está lá por 7 anos, né? O menino foi para lá novinho, mas tem sido uma bênção lá. E outras igrejas, a Chayane, que é da Bahia, a ovelha do Helmut, a Daiane, que foi agora também outra enviada da igreja do pastor Roberto Lai, tem a Sheila e o Tiago, que estão indo, tem os filhos do pastor Clori também, a Débora com o Tiago, a filha com o marido, não é? Se é que eu esqueci de alguém. E tem sido um grande mover de Deus, todos vindo de igreja em célula, treinados na simplicidade, e enviados. A Chay, falei da Chay, que é da igreja do Helmut. Não é? Ainda tem uma novidade, Rafael. Isso aqui é novinho. Nós estamos divulgando há pouco tempo. O pastor Fernando, e a pastora Ana, os pais da Fernandinha,
eles começaram agora um trabalho de cuidado, de apacentamento com os pais dos nossos missionários do Brasil. Que bênção. Eles já tiveram os primeiros contatos, né? Já ligaram para os pais da Lúcia, já entraram em contato com a mãe da Chayane, já vou entrar em contato com o pessoal lá de Raposo, já falei com o pastor Marcelo, já liguei, pedi o contato, os contatos dos pais de Rodrigo, e nós vamos agora ajudar os pais dos missionários a estarem juntos, conectados, assistidos, cuidados de alguma forma, né, pastor? E Alexandre está lembrando, lógico, nossa querida Nádina, né? Nádina, que é aqui de São Luís, não podia esquecer da Nádina. Nádina ficou com a gente aqui em Vinícius, é o V do pastor Roque, né, da Igreja Batista, guerreira, já passou por tanta coisa, a menina tem sido perseverante. Incrível, Nádina. Pastora Rutiane, a gente vai ter mais 5 minutos ainda aqui na live do Instagram. A conversa está muito boa, muito inspiradora. E eu queria concluir, entre outras coisas, nesses últimos 5 minutos, mostrando o quanto que a gente já tem aí, talvez são 17 de missionários. Sim. Todos enviados pela própria igreja, mantidos pela própria igreja. Sim. Os missionários estão no campo, mas são discipulados pela igreja local. Isso. É uma visão que tem sido muito poderosa. Tanto que no CCMN, ao todo, somos em torno de 60 ou 70 missionários. Isso. Nesse movimento de missões através da igreja. Uma grande bênção, né? Não é isso, Clóris? Estou dando os números certos? Pastor Clóris está aí, né? Glória a Deus. Então, pastor, eu queria agradecer mais uma vez. Pedir para a senhora, eu não posso falar muito, que meu áudio está saindo meio torto. Tá. Mas pedir que a senhora dê a palavra final. Eu li aqui que alguém falou assim, eu quero transicionar a minha igreja. Um dos papéis nossos como igreja em rede, a rede das igrejas em célula, é ajudar as igrejas a transicionar. Mas eu percebo que a dificuldade de transicionar é que os pastores querem algo rápido. Não dá para mudar valor de um ano para o outro. Mudar a cabecinha de crente não é brincadeira, não. A gente precisa confiar em Deus, porque a obra é de Deus, não é nossa. Então, quanto tempo o Espírito precisar para trabalhar, ele vai encontrar no nosso coração essa leveza. Eu não preciso me apressar. Essa obra não é minha. Essa obra, eu sou só operário, eu sou só herdeiro desse trabalho. Eu preciso entender o tempo do processo. Eu quero encorajar as igrejas, os irmãos que estão ouvindo, às vezes não transiciona para a célula, mas transiciona valores. Transiciona para a igreja com valores, onde o centro é o discipulado. Porque Jesus mandou a gente fazer discípulo para Ele, não é? Descomplicando assim as situações de igreja que fazem tanta coisa, mas será que a gente tem discipulado pessoas? Estamos capacitando o crente a ser alguém, um embaixador do reino, um sacerdote do reino? É isso que é o nosso alvo? Então, a minha palavra é essa, que a gente foque naquilo que é importante, naquilo que a Bíblia diz que é importante, não é? Então, cuidar de pessoas é importante, mas não para ajudar ela a ser feliz apenas, não, para que ela se torne um membro do reino de Deus, um cidadão do céu aqui na terra, um agente de Deus aqui, fazendo a diferença. Essa é a palavra. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastora Rutiane, mais uma vez, muito obrigado. Clori está falando o Clori tá... 92 missionários. Obrigada, 92 Clori. missionários na nossa rede. Isso. Quero agradecer, pastor Rutiane, seu ministério tem sido muito inspirador. Obrigada, meu filho. Deus abençoe muito a senhora. Obrigada. Eu amo estar com vocês. Você também é uma bênção. Amo tua companhia, tua jovialidade. E tem sido muito bom estar com vocês. Tá bom, pastor. Eu vou me despedir da senhora e vou fazer o sorteio do livro. Tá bom, Rafael. Tchau, pastor. Deus abençoe. Tchau. Foi um prazer. Pessoal, e para esses últimos minutos aqui da nossa live,
fazendo 1 hora de live aí. Eu queria responder aqui, quero dar um abraço para todo mundo que está aí. E queria responder o irmão Erivan. Você é da onde? Do Rio Grande do Norte. Ah, nós somos tão perto aqui, nós somos do Maranhão. Eu vou pedir... a gente faz a transição através dos módulos. O Mick tem um trabalho de apoio. O Alexandre está acompanhando aqui, né, Alexandre? E eu vou pedir que você comente, entre em contato com a gente no Instagram do Mick, que nós vamos entrar em contato com você para a gente tentar organizar, quem sabe, a ministração dos módulos aí no Rio Grande do Norte com o pastor Alexandre. Tá bom, pastor Alexandre? Então, o pastor Erivan, entre em contato conosco no Instagram mesmo, nos mande uma mensagem que nós vamos entrar em contato com você. O pastor Alexandre vai entrar em contato. Ah, já está conversando com o pastor Alexandre. Pronto, você está falando com a pessoa certa. O pastor Alexandre tem sido uma bênção. Foi ele que transicionou, liderou a transição na minha igreja. E na minha igreja foi igreja em célula. E depois, inclusive, eu ajudei no da transição do pastor Arrutiane. E eu quero chegar ao final dessa nossa live só dizendo que vai sair agora uma publicação. Nosso irmão Ed, toda a galera aí, a Carla, vai jogar uma publicação no Instagram. E aí você precisa marcar 3 pessoas. Você tem que estar seguindo a rede social do Mick. Você precisa curtir a publicação do livro que vai aparecer lá. E você tem que marcar 3 pessoas. Se você fizer isso, você vai participar de um sorteio. Se você ganhar o sorteio, o livro é seu. Nós vamos entrar em contato e na próxima live, da próxima quarta-feira, a gente entra em contato com vocês. Esse livro aqui, livro maravilhoso. Igreja Movimento Multiplicador, Rafael Blume, sou eu mesmo aqui. E eu queria terminar aí aproveitando aí. Erivan, Deus abençoe. Eu estou pertinho de você aqui também, no Maranhão. E um abraço para todo mundo. Pastor Marcelo, pastor Clore, pastor Alexandre, toda a turma Edmilson, toda a turma aí do Vinhais, que está aqui, a irmã Cláudia, o Fernando, a Marina, toda a turma que está por aí. Quero mandar um abraço. Quero dizer que é sempre uma alegria estarmos reunidos aqui. Deus abençoe a todos. Até a próxima quarta-feira. E é sempre bom a gente se ver aqui. E mesmo que seja conversando pelos comentários, alguma coisa, é muito bom nos vermos. Deus abençoe a todos. Saudades. Até a próxima quarta. Um abraço, Alexandre.